Então, gente, bom dia de novo. A gente está aqui no último encontro, é o 7º encontro de uma série em que a gente se propôs estudar um pouco sobre o Espírito Santo com mais tranquilidade, com mais vagar, com mais calma. E é claro, a gente não consegue esgotar o tema, nem conseguiria esgotar esse tema, porque é bem rico. Ao longo desses dias todos, a gente começou estudando sobre o texto que estava em Atos no capítulo 2, falamos bastante sobre as manifestações, falamos sobre a ação do Espírito Santo, o que ele pretende, qual é a ideia, e ao longo de todos esses encontros, a gente quis tentar, de alguma maneira, aclarar algumas dificuldades que muitos de nós temos, e eu chamo aqui a memória para algumas coisas que a gente bateu bastante nesses encontros. Uma com relação a Atos no capítulo 2, nós vamos hoje abrir novamente Atos no capítulo 2. A outra, porque lá em Atos 2, por exemplo, a descida do Espírito Santo com a manifestação do dom de línguas e, por que não dizer, da compreensão, da interpretação das línguas, porque uns falavam numa outra língua e outros compreendiam na sua própria língua materna. Falamos sobre a questão das manifestações, passamos dom a dom dentro dos textos de 1 de Coríntios no capítulo 12, de Romanos no capítulo 12, de Efésios no capítulo 4, vamos dizer assim, os dons sistematizados por Paulo. Falamos sobre eles, fizemos a vinculação desses dons com o Antigo Testamento, mostramos que a expressão Espírito, ela por baixo do texto, no texto grego, é a mesma expressão para vento, e é a mesma expressão quando houve a tradução do Antigo Testamento para o grego, que é a versão que a gente chama de Septuaginta, a tradução Septuaginta. A palavra grega que os sábios usaram para a versão dos 70, essa versão eles usaram, a palavra grega para espírito é a mesma, é pneuma ou vento, né? Falamos sobre a importância e a ação do Espírito Santo em convencimento do pecado, da justiça, do juízo. Falamos sobre a diferença que você tem, às vezes, aliás, a não percepção da diferença que se tem quando, às vezes, a pessoa pensa que manifestou o dom e está pronta, e a gente falou nesse sentido que não é bem assim. A manifestação é uma coisa e caráter é outra, então você precisa buscar o Espírito Santo, a manifestação dos seus dons e tudo mais, mas também buscar a mudança, a transformação de caráter. Falamos sobre o porquê da missão, aliás, porque o Espírito Santo ele impulsiona a missão, e aí isso foi no encontro passado em que a gente estava lá no alto de um morro, lá no município de Cunha, num lugarzinho chamado Jericó Mandinga, é o nome lá do lugar onde nós estávamos, e que o Espírito Santo ele veio, mas veio para nos impulsionar a missão. E aí, inclusive, eu contei um caso, um trecho da história nossa metodista, da história missionária, da rota a rota real, ou a rota dos tropeiros, que era uma rota missionária que aconteceu entre Taubaté, pegando a rota dos tropeiros até Cunha, no final do século XIX. Faz tempo, né? Hoje, gente, no final aqui, nesse último dia, eu quero trabalhar com vocês o texto de Atos 2, mas sob uma outra perspectiva. Nós vamos tentar trabalhar hoje o Espírito Santo, ele produzindo um resultado. E essa produção de resultado, que eu vou dizer já, ela está permeada no Novo Testamento. E que quando a gente pensa em Espírito Santo, a gente precisa pensar nisso, ok? Então, para tanto, você já vai abrindo no capítulo 2 do livro de Atos, e nós vamos orar.
Amém? Lembre aí de alguém, algum pedido em especial, alguma coisa que você precise. Se queira interceder por alguém, vamos orar. Pai querido, nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas e louvamos, Senhor, o Teu nome. Te pedimos que a Tua graça, o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu amparo seja com cada um, cada uma de nós. Cada um, Senhor, cada uma onde esse sinal alcançar. Que o Teu Espírito Santo conceda, Senhor, alegria, justiça, paz. Que o Teu Espírito conceda também, Senhor, percepção da justiça, do juízo, a convicção de pecados, arrependimento. Mas em nome de Jesus, muito especialmente nós pedimos por aquelas famílias que têm sido impactadas pela pandemia, e quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, vai de encontro a cada lar aqui representado, para que o Teu cuidado, Senhor, seja percebido em cada lugar desses. É no nome de Jesus que nós te pedimos, em especial nesse momento, a compreensão da Tua palavra, a percepção daquilo que o Senhor tem para nós, e nos ajuda, Senhor, a termos esse discernimento, a sermos como aquele que a Tua palavra diz, que ora, mas está sempre de olhos abertos, a perceber aquilo que o Senhor tem a revelar. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Irmãos e irmãs, abra comigo no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos 2. E aí em Atos 2, eu vou ler alguns versículos salpicados. Eu preciso que você apenas acompanhe a leitura comigo, tá bom? Então, Atos 2, a partir do verso 1, diz assim, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pule um pouco comigo, versículo 11, o texto diz: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, perguntando: o que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Até aqui, o que a gente percebe é a ação do Espírito Santo com relação à manifestação de um dom, certo? Aqui, muitos críticos bíblicos entendem muitos biblistas entendem que a igreja, ela, a rigor, ela começa a sua caminhada aqui, e não naquele texto de João, lá no final, no capítulo 20, quando nós lemos aquele trecho onde Jesus diz: recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, né? E aí o texto diz: sobrando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Aqui o que a gente tem é enquanto lá em João não houve manifestação relatada, aqui em Atos no capítulo 2 há uma manifestação relatada, manifestação essa que é percebida por gente que está de fora, e essas pessoas que estão de fora perguntam algo, algumas perguntando, querendo de fato saber, outros já pré-julgando, dizendo que estava todo mundo chapado, mamado, sendo, como diz o texto, a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, o irmão e irmã, é porque o judeu ele conta o tempo, nosso tempo do dia diferente. O dia para ele, na verdade, começa
na noite anterior, né? É um pouquinho esquisito isso, mas é mais ou menos assim. Hoje é domingo, certo? Mas o domingo para eles começou ontem, na virada do entardecer ao anoitecer. Ali que começa a virada do dia, e o domingo começa ali. Então o domingo para eles começa à noite de sábado. E aí quando o dia inicia na madrugada do domingo, né, você já está na parte do dia de domingo, você começa a contar as horas em primeira hora, segunda hora, terceira hora. Então a primeira hora de 6 às 7, segunda hora de 7 às 8, terceira hora perto das 9 horas da manhã, de 8 às 9 da manhã, essa é a terceira hora. Então aqui ele estava dizendo, olha, sendo a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, irmãos, 9 horas da manhã, é como se o camarada estivesse escovando o dente com um corotinho. É mais ou menos isso que o camarada está dizendo aqui. E aí, versículo 14 fala que Pedro se levanta e começa a pregar. Acompanhe a leitura, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. E ele começa a pregar, dizendo: estes homens não estão embriagados com vinho dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Acompanhe comigo o raciocínio. O Espírito Santo, ele desce, há uma manifestação. Essa manifestação, por assim dizer, chama a atenção daquelas pessoas que não tinham nada a ver com o ajuntamento. E esse chamar a atenção às pessoas, nesse que todo mundo pergunta o que é isso, o que é isso, Pedro toma a palavra e começa a pregar. No que ele começa a pregar, ele vai discorrendo a argumentação, até que no versículo 37, veja, ouvindo eles, verso 37 do mesmo capítulo 2, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois, irmãos? Pare até aí, acompanhe comigo o raciocínio. Volto ao que eu tinha dito. Estavam juntos buscando o Senhor em oração, há uma manifestação, essa manifestação chama a atenção dos transeuntes, do pessoal que estava ao redor ali. Alguns querem saber de fato o que está acontecendo, outros de pronto já pré-julgam, dizendo que estava todo mundo chapado, estava todo mundo bêbado. Pedro levanta, começa a pregar, explicando o que estava acontecendo, e tem uma palavra, né, poderosa ali. No final da pregação de Pedro, a pergunta que fazem é essa, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Irmãos, entenda uma coisa, que faremos é uma pergunta que é feita por aquele e aquela que entende a pregação, entende a palavra, e assim, a palavra, vamos dizer, ele ouviu e escutou, porque tem gente que ouve, mas não escuta, né? Tem gente que ouve, mas não percebe, e é como se você estivesse falando ao vento. Tem gente
que tem o que a gente brinca dizendo que é o ouvido de mercador, né? Porque afinal de contas o dinheiro ele não leva, é o que dizem, né? Dinheiro não leva desaforo para casa, então o que importa é o dinheiro. Então num mercado qualquer, se você ouviu qualquer coisa que está fora do negócio ali, mas o que você quer é fazer negócio, então não me importa o que o cara falou, eu quero apenas o dinheiro dele. Tem gente que escuta essas coisas e não ouve essas coisas, mas não escuta de fato. Então, a questão aqui é que esses que perguntam, de fato queriam saber o que estava acontecendo, o que era aquilo e o que eles precisavam fazer. Gente, a ação do Espírito Santo, ela gera esse impacto, e é isso que a gente não pode perder de vista. A manifestação, ela tem um fim proveitoso, como nós já lemos em 1 Coríntios 12. Não existe manifestação simplesmente pela manifestação, porque se fosse manifestação pela manifestação, caberia o que está em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, o que Paulo fala? Olha, por exemplo, no caso da língua estranha, se não tem quem interprete, não vai falar em língua estranha no meio da comunidade, porque ninguém vai interpretar. E aí ele prefere que se não fale em língua estranha, mas que se profetize, porque quando a pessoa profetiza, ela recebe do Senhor um oráculo e fala às pessoas numa linguagem que ela consegue entender. Então, se ela não tem quem interprete e está falando em mistério, que fale sozinha, ela com ela só em mistério. Então, essa dimensão da manifestação individual é algo, por exemplo, em outro trecho, Paulo, lá em Romanos, ele fala, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque a gente não sabe orar, mas ele intercede por nós e fala por nós, ora por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez esses gemidos inexprimíveis, Paulo estivesse se referindo à glossolalia, que são palavras que a gente absolutamente não sabe do que se tratam, mas, e aí ele fala, olha, aí voltando em 1 Coríntios 14, mas a pessoa e o Espírito Santo estão ali falando em mistério e o Senhor está edificando a pessoa, mas isso é uma manifestação individual dela que tem que ser, vamos dizer assim, trabalhada privadamente, não em comunidade. Aqui, Atos 2, o que a gente viu? Uma manifestação miraculosa, maravilhosa, estupenda, que chama a atenção das pessoas, porque elas ouvem falar das maravilhas de Deus. E ao chamar a atenção das pessoas, Pedro chama a atenção à palavra, e a palavra impacta as pessoas, a ponto das pessoas perguntarem, e agora, o que eu faço com isso tudo? Até aí vocês estão me acompanhando? Pessoal do Google Meet, Insta, Face, isso é importante para que a gente tenha clareza, irmãos e irmãs, clareza para algumas coisas. O Espírito Santo, quando alguém recebe um dom, um carisma, ele não dá simplesmente o dom, o carisma, para que a pessoa única e exclusivamente se deleite com o dom e com o carisma, tal qual uma criança que recebeu um brinquedo novo. É muito bom a gente, vamos dizer assim, fluir nos dons espirituais. É deleitoso, é gostoso, é uma gostosura, é punk. Só que isso não é para mim. O dom é dado para a comunidade. Como Paulo diz em 1 Coríntios 12, a manifestação do Espírito é dada para um fim proveitoso. Então a manifestação ela tem que apontar para isso. Em Atos, no capítulo 2, o que a gente está vendo? Repito, manifestação que chama a atenção. Pedro chama a atenção para a palavra, ali inebriados pelo Espírito Santo, a palavra ela é explanada, a ponto das pessoas que ouvem perguntam, o que eu vou fazer agora com isso tudo que Pedro falou? Aqui, gente, eu faço um recorte, que é o que fundamentalmente eu quero conversar com você, a partir dessa outra leitura de Atos 2. Lembre, quando no primeiro encontro eu comecei em Atos 2, eu falei
brinquei com vocês que era um texto, vamos dizer assim, clássico, embora polêmico por conta da manifestação, porque as pessoas normalmente só se fixam na manifestação. Mas o texto de Atos 2 não termina naquela manifestação. A manifestação é o começo. O texto de Atos 2 termina aqui. Olhe comigo. Capítulo 2, verso 37, a pergunta de Pedro, a pergunta das pessoas a Pedro, que faremos, pois, irmãos, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí, meu camarada, aí que o bicho pega. A manifestação, ela começa lá atrás, vem com a explanação da palavra, vem a pergunta, e a resposta normalmente é a mesma: arrependei-vos. Primeiro, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, que é a manifestação, vamos dizer assim, a prova externa, física, para a comunidade do arrependimento. E terceiro, ele não fala e talvez, ele não fala provavelmente, olha, quiçá, quem sabe você vai receber. Não, ele diz: recebereis o dom do Espírito Santo. Irmão, irmã, eu preciso bater isso com você, para que a gente, e aqui eu me refiro muito especialmente aos irmãos e irmãs que são de uma linha mais, vamos dizer assim, mais conservadora, tradicional, que acha que porque você não tem nenhuma manifestação do Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Não, não e não. A palavra diz, zelo, os melhores dons. Percebe? E aí, tudo começa com arrependei-vos. Essa é a questão. Gente, a caminhada no Espírito Santo, a caminhada no Senhor começa no arrependimento. Por isso que quando eu comentei com vocês lá atrás sobre a questão muitas pessoas querem o poder, o carisma, mas não querem a transformação de caráter. Por quê? Uma vez recebido o Espírito Santo, irmãos e irmãs, veja, eu aceito Jesus, me batizo, caminho com Ele e recebo o Espírito Santo. Só que, se porventura eu volto a pecar, eu não vou voltar lá no começo e de novo me arrepender, me batizar de novo e receber o Espírito Santo de novo. Não. Eu preciso voltar ao começo, ao arrependimento, mas o batismo e o Espírito Santo já foi dado. Senão, parece uma coisa meio... eu pequei, agora não tenho mais Espírito Santo, foi embora, e aí agora me arrependi, me batizo de novo e recebo o Espírito Santo, e aí fica nesse, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Porque a palavra diz, irmãos e irmãs, não há um justo, nenhum único sequer. Ou então, quando lá em 1 de João, o escritor ele diz que eu não posso dizer que não tenho pecado, porque a gente peca. E aí, se eu digo que não tenho pecado, estou fazendo o Senhor mentiroso, porque se o Senhor disse que não há nenhum justo, nenhum sequer, e eu estou dizendo que eu não tenho pecado, então alguma coisa está errada. Então quem é que está mentindo? O Senhor ou eu? Então sou eu que estou mentindo. Então, por eu ter essa coisa de estar pecando, aí 1 de João capítulo 1:9, diz lá, olha, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados. Então perceba, me arrependo, me batizo, que é a prova física externa, e recebo o dom. Se porventura eu falho, peco,
eu me arrependo, mas eu não preciso me batizar de novo, eu não preciso receber o dom de novo. Por isso, gente, que a gente precisa ter essa clareza do porquê que em 1 de Coríntios, Paulo está lidando com uma igreja tão problemática, que tem uma efusão, multiplicidade de dons, a ponto de Paulo, veja gente, em Romanos no capítulo 12, em Efésios no capítulo 4, você tem listagens de dons, mas elas são muito pequenas perto da listagem de dons que tem em 1 de Coríntios no capítulo 12, ou seja, se Paulo ele sistematiza os dons à igreja de Corinto, é porque a igreja de Corinto estava borbulhando, fervilhando de dons, só que mesmo naquela efervescência carismática, aí, deixa eu usar a expressão, e aí você vai me entender, naquela coisa do pentecostal, mas era uma igreja que tinha muitos problemas relacionados à carnalidade, a pecado e a não arrependimento. Veja, Paulo, ele em momento algum, ele afirma que as pessoas não teriam o dom, que não era para usar, mas ele está dizendo que é para usar, mas para fim proveitoso. Estão percebendo a linha de raciocínio? Aqui, com relação ao arrependimento, é essa grande sacada que a gente precisa entender. O Espírito Santo, ele vem, manifesta, o fim proveitoso usualmente é a palavra essa que aponta para Jesus, porque é isso que acontece. Leia comigo o texto de Atos 2, versículo 36, Atos 2, 36. Pedro, ele encerra a palavra com, vamos dizer assim, a cereja do bolo, dizendo que esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, ele era Senhor na palavra, na expressão hebraica, aramaica, era o Messias, o Mexia, e Cristo, que era a expressão debaixo do texto, era o Christos, que era a palavra conhecida, entendida por todo mundo de fala grega. O texto aqui, a palavra aqui, aponta para Jesus. Então, a manifestação, ela aponta para Cristo, e uma vez apontando para Cristo, vai nos trazer ao arrependimento. Irmãos, a gente precisa entender, tudo que nós fazemos inspirados no Espírito Santo, precisa de alguma forma produzir arrependimento, porque é o arrependimento que vai fazer a diferença na nossa caminhada. Lembra quando o escritor lá no final do Novo Testamento diz: humilhai-vos, pois, sob a portentosa mão de Deus, porque a seu tempo, ele vos alçará, ele vos levantará, ele vos honrará. Eu preciso me humilhar diante do Senhor, e eu me humilho na medida em que eu me arrependo continuamente dos meus pecados, porque se eu me arrependo, eu me reconheço pecador, e o Senhor cada vez mais vai enchendo. Eu vou usar essa expressão que a gente gosta, mas se eu me esvazio, me humilhando, algo novo pode ser colocado dentro do vaso. Você está entendendo? Porque o vaso não pode estar vazio, o vaso tem que estar cheio, e não pode estar cheio de qualquer coisa. O vaso tem que estar cheio do Espírito Santo, do óleo da unção, da unção fresca do Espírito Santo, e eu só consigo encher o vaso se eu me esvazio, porque se eu não me esvaziar, o vaso não enche. Essa que é a questão. E aí não adianta a gente querer a profusão do Espírito Santo, vou buscar o Espírito Santo, se eu não me esvazio de mim mesmo. Por isso o Espírito Santo, ele sempre vai apontar para o quebrantamento, para o arrependimento. Isso é tão verdade, irmãos e irmãs. E aí eu te convido a abrir a uma fala de Jesus à igreja, que está lá em Apocalipse. Abra comigo, Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler salpicado alguns versículos. E aqui eu quero, de antemão, trazer à tua memória
algumas coisas. O livro de Apocalipse, a gente um dia pode conversar só sobre ele, tá bom? É bastante rico, é fantástico. Aqui eu só vou falar sobre as cartas. O livro de Apocalipse, ele traz uma revelação do Senhor Jesus glorificado a João. João estava exilado numa ilha, uma ilha grega, a ilha do Mediterrâneo, a ilha de Patmos, e estava lá, o pessoal estava lá esperando o cara morrer. E é lá que ele tem uma revelação de Jesus ressurreto. E esse Jesus ressurreto, ele traz revelação a João das coisas que estavam acontecendo, das que haveriam de vir, mas ele traz principalmente cartas, vamos dizer assim, recomendações à sua igreja. E aqui existem as cartas às igrejas da Ásia, que eram cartas por onde Paulo passa. E isso é muito interessante, gente, porque isso que é de uma beleza. As cartas às igrejas da Ásia são cartas às igrejas plantadas pelo Espírito Santo, segundo ou pelo ministério de Paulo. Então o Espírito Santo reconhece, o Senhor reconhece aquela obra, a ponto de se preocupar com ela e a ela se dirigir. E é isso que eu quero chamar a tua atenção aqui. O Senhor, através da palavra, do Espírito, Ele não está falando nessas cartas, tá, gente? Nessas cartas, tá? Ele não está falando para não crentes. Ele está falando para crentes, entende? Está falando para gente que já conhece o Senhor, tanto que são cartas às igrejas. Acompanhem comigo o raciocínio. Apocalipse capítulo 2, versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E aí ele vai dizer, versículo 2, versículo 3, e aí no versículo 4, versículo 2 e 3 ele reconhece coisas boas, mas no versículo 4 o que ele fala? Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e veja, qual é a palavra? Arrepende-te. Arrepende. Larga tudo, volta ao primeiro amor, se arrepende. Volta à prática das primeiras obras. Porque se você não se arrepender, eu vou tirar você do candeeiro. E aí versículo 7 fala: quem tem ouvidos, ouça o que veja, Espírito, lembra, com letra maiúscula, o que o Espírito diz às igrejas. E aí tem a promessa: quem vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Na primeira carta, dizendo, olha, a igreja de Éfeso, você, beleza, top, é isso mesmo, só que você se esqueceu do primeiro amor. Ele fala daquela paixão, e ele diz, arrepende-te. O Espírito Santo aqui de novo, clamando ao arrependimento, chamando o arrependimento. Continue comigo na leitura, versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna. E aqui, ele não fala, por conta da igreja de Esmirna, ele não traz nenhuma recomendação de arrependimento, porque se você olhar o trecho, do versículo 8 ao versículo 11, ele não fala de arrepender-se, mas fala de serdes fiéis, perseverantes. E o texto no versículo 11, quem tem ouvidos, de novo, ouça o que o Espírito
tem a dizer. De novo, Espírito com letra maiúscula. No versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo. Versículo 14, ele fala de coisas que ela precisa se arrepender. Versículo 15 também. E versículo 16, a palavra: portanto, arrepende-te, arrepende-te. Versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De novo o Espírito Santo dizendo a crentes: arrepende-te, arrepende-te. Versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira, fala sobre coisas que ela está se sujeitando. E aí, de novo, fala sobre arrependimento. No versículo 21, versículo 22, que ele dá tempo para se arrepender. E se não dá tempo, e se a pessoa não se arrepende, ele coloca aí prostração e tudo mais. E no versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. No capítulo 3, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes, de novo, versículo 3, arrepende-te, arrepende-te. Versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Capítulo 3, versículo 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. No versículo 13, fala de novo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante que a igreja de Filadélfia também gente, aqui é muito curioso, porque ele não traz uma palavra de arrependimento, mas ele menciona no versículo 9, sinagoga de Satanás. E olha, enfim, daria para falar só um dia só sobre isso. É o pessoal que parece, mas não é. Parece, mas não é. Mas enfim, capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia. No versículo 20, uma palavra de arrependimento. Desculpa, versículo 19. Repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí o versículo 20 traz aquela grande cereja do bolo, versículo muito conhecido: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja, irmãos, entendamos uma coisa definitivamente: o Espírito Santo é aquele que produz arrependimento. E olha, não pode ser diferente, porque a palavra de Jesus, prenunciada, por exemplo, por João o Batista, era essa, era a do arrependimento. Em outro momento no Evangelho você encontra: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos e irmãs, a gente não pode, e aí, beleza? A gente não pode, gente, a gente não pode esquecer disso em tudo que a gente faz dentro do reino. E eu não estou falando aqui, veja, eu não estou falando dentro da igreja. Igreja, entendendo a igreja como um templo, 4 paredes, uma construção em alvenaria. Eu estou falando no reino,
Porque o reino de Deus, ele acontece não somente ou exclusivamente dentro das quatro paredes de um templo. O reino de Deus, ele acontece, a missão acontece, fora das quatro paredes, é lá na rua. É no lugar onde você está, não é no domingo da celebração ou no sábado, é na segunda, de segunda a segunda. Então, o que nós fazemos de segunda a sexta, por exemplo, de segunda a sábado, de segunda a domingo? Isso é reino. O que eu faço é reino. O problema é que normalmente, e me desculpa aqui a minha franqueza, muitas pessoas estão apenas preocupadas no culto do domingo, ou no culto do sábado, ou na celebração, achando que estão, entre aspas, fazendo alguma coisa para o Senhor, meramente indo ao templo ou indo ao culto. Irmãos, a gente precisa crescer, porque, como a gente falou no domingo passado, a palavra de Jesus era, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Eu não faço discípulo, e eu quero que você entenda isso, eu não faço discípulo único e exclusivamente falando em uma hora e meia dentro de um templo. É por isso que lá em Deuteronômio 6, lá pelo verso 5, a palavra na Torá, ela ensina o judeu a ensinar os seus filhos em todos os lugares, andando pelo caminho, enfim, por onde eles forem, eles estariam tendo que ensinar essa palavra aos seus filhos. O que Jesus está dizendo lá em Mateus no final é algo muito parecido. Nós, como vamos dizer assim, a nova Israel, temos uma tarefa de ensinar a palavra, a lei, ou enfim, a palavra do Senhor às pessoas que estão ao nosso redor, fazendo discípulos e discípulas nos caminhos da missão. Não pode ser diferente. Aí, se porventura eu me fixo dentro das quatro paredes de um templo e acho que igreja ou o evangelho ou o cristianismo se resume única e exclusivamente àquela celebração, irmãos, o nosso evangelho, o nosso cristianismo, ele fica muito pobre, ele fica aleijado. Porque eu estou pensando em apenas uma dinâmica, uma face, que também é importante, mas não é a única e não é a principal. A vida no Senhor, ela acontece fora das quatro paredes. E é isso que aqui, em Atos 2, como a gente começou a ler, onde Pedro estava do lado de fora, porque eu não acredito que estava todo mundo dentro do espaço pequeno, mas ele do lado de fora prega. E onde acontece a missão, na maioria dos lugares em Atos, a missão acontece do lado de fora, gente. É por isso que quando Jesus, ele menciona aquela pergunta do doutor da lei, quem é o meu próximo? Porque a pergunta foi, qual é o maior dos mandamentos? Jesus, como bom judeu, responde, qual é o maior dos mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, qual é? Amarás ao próximo como a ti mesmo. E aí o texto fala que aquele bom judeu, de alguma maneira querendo ou se justificar, por que ele queria se justificar? Porque os ortodoxos, eu vou usar essa palavra ortodoxo de uma forma muito, vamos dizer assim, muito gentil, né? O pessoal que está na caixa acha que a gente tem que ficar na caixa, quando na verdade a caixa é apenas uma caixa e a vida está do lado de fora. Mas o ortodoxo, ele, para se justificar, ele pergunta, e quem é meu próximo? E aí, ante essa pergunta,
Jesus ele explana a parábola do bom samaritano, que você conhece muito bem. No final, porque você conhece, o sacerdote não acudiu, o levita não acudiu, quem o acode é alguém que estava fora da caixa. Quem está fora da caixa fez a missão, e quem estava na caixa não fez. Por isso que em determinado momento, em outra parábola, Jesus ele diz que naquele banquete em que o noivo convida, os seus amigos, tal, mas seus convidados não queriam. Então ele, já que vocês não querem, então eu vou convidar todo mundo. Sai pelas praças aí, pelos cantos, pelos prostíbulos, sai aí onde você encontrar gente, traz os mendigos aleijados, os doentes, os podres, os bichados, e vamos botar todo mundo dentro da minha festa de casamento. Isso foi um escândalo. Só que a gente se escandala, a gente lê o texto e foi um escândalo, porque eles, muitas vezes, irmãos e irmãs, nós também somos os novos fariseus, que estamos dentro das nossas caixas, nos deleitando no prazer dos dons do Espírito Santo, esquecendo que os dons do Espírito Santo eles têm que nos produzir arrependimento para que a gente vá para a missão. O grande problema é que a gente fica muito acomodado dentro dessas nossas caixinhas, achando que tudo é lindo, o mundo é isso aqui, quando na verdade tem gente lá fora caído, feito aquele transeunte na beira da estrada, caído precisando de alguém que vá lá, acolha, perca tempo, perca dinheiro, enfim, se gaste e se deixe gastar na missão. Precisamos, irmãos e irmãs, sim, de gente cheia do Espírito Santo, mas precisamos de gente cheia do Espírito Santo que se arrependa todos os dias, como o texto diz aqui, Atos 2 e Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E hoje, nesse tempo em que a relativização de valores, nesse tempo em que falar de coisas, vamos dizer assim, tradicionais, coisas bíblicas, em que relembrarmos as veredas antigas da palavra, da Bíblia, parece que é uma coisa completamente anacrônica, mas que nos dá paz, nos dá tranquilidade. Essa palavra, ela precisa ser espalhada por aí, pelas ruas, pelas praças, pelas esquinas, pelos Instagram, pelos Facebook, pelas plataformas sociais. Onde for possível, a gente precisa deixar essa palavra ser espalhada. Ficar dentro da caixa, minha irmã, meu irmão, eu me lembro de uma coisa que você não sabe, mas eu já comentei aqui, eu e Daísa, a gente virou apicultor de última hora, então a gente mexe com abelhas. E é muito curioso que às vezes as pessoas pedem que a gente vá buscar abelhas, ou vamos dizer assim, capturar abelhas, nos lugares mais inusitados. Uma certa vez, que o comum, quem mora na roça sabe que a abelha gosta muito de cupim, aquele cupinzeiro, fica grande e ela se aloja ali, porque ali é quentinho, é gostoso, e ali ela fica, se ninguém apurrinhar ela, vai ficar ali anos a fio, Então capturar uma abelha do cupim é razoavelmente fácil, só que alguns lugares são bastante inusitados para capturar a abelha. Uma certa vez uma pessoa pediu para capturar uma abelha que estava embaixo de um sofá. E aí eu perguntei para ela, mas há quanto tempo essa abelha está embaixo do sofá? A pessoa falou, meu filho, eu estava assistindo televisão e eu vi uma abelhinha aí para a tela da televisão, aí outra abelhinha, é mais à noite. Eu falei, mas como é que o senhor soube? Não, porque aí teve um dia que tinha muita abelha na tela da televisão e eu não pude assistir televisão. Aí eu, nossa, tá bom, então vamos lá buscar. Lá fomos nós buscar a tal da abelha no sofá. Quando chegamos lá, porque você tem que buscar a abelha à noite, chegamos lá, seu Zé, podemos buscar aquela abelha? Pera aí que eu tenho uma senhorinha lá que está vendo televisão. Eu falei, está vendo televisão aonde? No sofá. Mas qual sofá? Onde estão as abelhas? A gente tirou lá a abelha do sofá depois, e as abelhas, a gente colocou dentro de uma caixa. E quando eu fui levar essa caixa para o apiário, uma coisa me ocorreu. As abelhas estavam livres, no seu ambiente,
soltas, vivendo como... E aí eu fui lá e trouxe a abelha para uma caixa, quadradinha, bonitinha. Lá fora ela fazia as mesmas coisas, a abelha rainha posturava, as crias abertas aconteciam, crias fechadas, estava nascendo mais abelha, elas estavam colhendo mel, colhendo pólen, colhendo própolis, enfim, vivendo, fazendo seus favos, tudo estava acontecendo normal. Qual é a diferença entre aquilo e colocar na caixa? Para a abelha, a rigor, ela vai continuar fazendo as mesmas tarefas, as mesmas coisas. A diferença é que agora ela está na caixa, sob a supervisão de alguém. Mas eu não vou supervisionar o trabalho delas, eu vou fazer com que elas produzam mais. Para elas? Não, para mim e para quem a gente passa o mel, o pólen, o própolis. E o que me ocorreu naquela vez que eu estava levando as abelhas para a caixa? O Senhor me deu uma palavra que muitas vezes as igrejas, elas são assim. A gente tira as pessoas que já fazem o evangelho, estão livres, e queremos colocar ela dentro de uma caixa. E a caixa, meu irmão, minha irmã, às vezes, ela não está polinizando nos lugares onde aquela abelha que era livre estava polinizando. Eu às vezes tirei uma abelha de um cupim que estava polinizando uma determinada área geográfica, tirei ela e levei lá para o meu apiário, para fazer um monte de coisas que as outras abelhas do apiário também já faziam, polinizando os mesmos lugares. A pergunta que eu me fiz quando eu tive essa percepção foi: será que às vezes a gente não precisava ser mais cupim, ser mais abelha solta do que a abelha na caixa? Porque talvez a abelha solta ela produza mais para a natureza do que a abelha presa que produza para mim. O Espírito Santo é a mesma coisa, meus irmãos, nesse sentido. Eu preciso deixar que o Espírito Santo flua para que ele produza o que ele tem que produzir para o reino, para o Senhor, para as coisas que o Senhor apontar. E não simplesmente ficar dentro da minha caixa, produzindo, me deleitando com coisas que são para mim e para a minha comunidadezinha ali pequena. É muito bom, irmãos e irmãs, é muito bom provar do Espírito Santo em comunidade, mas é muito melhor que esse dom, esses carismas, eles sejam pulverizados pelos lugares por onde nós estivermos. Então, aqueles dons todos, palavra de ciência, palavra de sabedoria, dons de curar, né? tantos outros, dons de ensinar, eles precisam estar nos lugares onde o Espírito Santo quer que estejamos, e não somente confinados nas nossas quatro paredes dos nossos templos. Gente, a gente precisa, me desculpa a expressão que eu vou usar, mas nesse sentido, a gente precisa se mundanizar. Não é trazer o mundo para dentro de nós, mas levarmos a riqueza do Evangelho que está em nós para dentro do mundo. Jesus, ele não se fixava em quatro paredes de templo, pelo contrário, o ministério de Jesus, que é o meu e o seu grande paradigma, o ministério de Jesus cheio, ungido pelo Espírito Santo, acontecia nas ruas, nas praças, nos caminhos, nas esquinas, junto a coletores de impostos, a beberrões e a prostitutas. Se eu hoje ficar fazendo isso, certamente alguém da caixa vai dizer que eu enlouqueci. Se você fizer o mesmo, vai dizer que você enlouqueceu. A gente precisa mudar, irmãos. E aqui, ao encerrar essa reflexão, eu já estou falando há quase 60 minutos, ao encerrar essa reflexão, eu quero deixar isso contigo. Busquemos o Espírito Santo,
busquemos com força, com vigor, com gosto, com paixão, mas deixemos que o mesmo Espírito Santo produza em nós arrependimento, contrição, para que a gente perceba a missão, para que não sejamos, e aí eu quero que você abra comigo Números, lá no Antigo Testamento, Números, no capítulo 22, Números, capítulo 22, Números no capítulo 22, versículo 25, diz que a jumenta viu o anjo antes do profeta. O texto aqui você encontra, você sabe o resto, mas eu chamo a tua atenção. A jumenta percebeu o Senhor, e o profeta, que no Espírito Santo muitas vezes andava, o profeta não viu. Então, gente, não se iluda. Não é porque um dia você teve o Espírito, um dia você teve a manifestação do Espírito, que você acha que, eu não preciso mais, eu já cheguei, já galguei, estou lá no topo. Cuidado. Por isso que o arrependimento, a contrição e o arrependimento é algo que a todo instante eu preciso ter. Como Números, no capítulo 24, Números, capítulo 24, versículo 2, aí um Balaão já quebrantado. Balaão levanta os olhos, vê o Israel. A palavra diz que veio sobre ele o Espírito de Deus. E aí ele começa a dizer, dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Assim, irmãos e irmãs, eu termino esse encontro. Que sejamos como esse homem que recebe o Espírito de Deus e está com os olhos abertos. Abramos nossos olhos, irmãos e irmãs. Não nos escondamos e nos arrependamos, para que o Espírito Santo possa fluir em profusão através das nossas vidas, encher o vaso, transbordá-lo e fluir as vidas das pessoas que mais necessitam da ação do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. E hoje, quando nós rememoramos o dia de Pentecostes, o que eu desejo para a tua vida, para as nossas vidas como igreja metodista, é que nos arrependamos e voltemos às nossas primeiras obras. Feche seus olhos. Nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, te bendizemos, te exaltamos. E a nossa oração, Senhor, nessa manhã é que o Senhor, Pai, faça de novo, Senhor, e nos restaure a vista, para que vejamos, nos restaure a audição, para que ouçamos a tua voz. E, Senhor, em nome de Jesus, nós nos quebrantamos e nos arrependemos na tua presença e te pedimos, Senhor, que teu Espírito venha de novo e encha, Senhor, a cada uma que
está ouvindo essa oração, essa palavra nessa manhã. Pai Santo, que Teu Espírito Santo faça viver um novo Pentecostes em cada casa, em cada lar agora representado, Senhor. Que em cada lar, Pai querido, seja derramado profundamente e em profusão Teu Espírito Santo para arrependimento, para a confissão de pecados e para a missão, Senhor. Enche o Teu povo, Pai querido, enche o Teu povo, Senhor, com as Tuas manifestações, sim, Senhor. Enche o Teu povo com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, dons de governo, Senhor, apostolado, Pai querido, evangelista, pastores, mestres. Pai Santo, enche a Tua igreja, que cada uma, Senhor, tenha cada vez mais fome e sede pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pela Tua missão. Em nome de Jesus que nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém.